Esses dias eu estava refletindo sobre como a gente não pode colocar qualquer pessoa ao nosso lado e as razões disso. Por conta daquilo que a gente carrega, por conta daquilo que foi entregue a nós como propósito. E refletindo e pensando sobre isso, eu comecei a me lembrar da história de Elias e Eliseu. E foi aí que surgiu a ideia de trazer esse vídeo para vocês, porque eu acho que tudo aquilo que é revelado na Bíblia deve ser explicado e compartilhado. A nossa história começa com Elias. Elias foi um profeta que viveu lá em Israel alguns anos ou muitos anos antes de Jesus. Ele foi a mesma pessoa que orou e caiu fogo do céu, a mesma pessoa que orou e parou de chover em Israel, a mesma pessoa que multiplicou a comida daquela viúva em Sarepta. Então, Elias é essa pessoa, um profeta muito usado por Deus lá no meio do povo de Israel. Além dele ser um profeta e também fazer muitos milagres através do poder de Deus, ele também era professor de outros profetas na escola de profetas que foi instituída por Samuel. Então ele ensinava o ofício a outras pessoas também. Além de todos esses alunos, Elias tinha um em especial, que era o aluno Eliseu. Ele andava junto com Elias, então ele via o seu exemplo, a sua prática. Então ele era uma pessoa íntima de Elias. Chegando em determinado tempo da vida de Elias, Deus resolveu que queria tomá-lo para si, mas sem permitir que Elias conhecesse a morte. Só que chegando nesse momento, nessa hora da partida de Elias, as pessoas ficavam falando para Eliseu: deixa o seu mestre ir, deixa que ele vá. E Eliseu se recusava. Ele pedia para que as pessoas se calassem e falavam: não, eu não vou abandonar o meu mestre. Eu vou com ele até o determinado local que Deus ordenou e lá ele sobe ao céu, mas eu vou ficar com ele até o final. E isso até chegou a irritar um pouco Eliseu, porque as pessoas ficavam insistindo para que ele não fosse junto com Elias. Mas ele foi até o final. Para chegar até o local em que Elias seria solto aos céus, eles precisavam atravessar o Rio Jordão, mas não tinha como atravessar ali. Então Elias pegou sua capa, colocou sobre o rio e eles conseguiram passar. O rio secou e eles conseguiram passar por ele. Chegando naquele determinado local, Eliseu fez um pedido para Elias: porção dobrada do Espírito, ou seja, da unção que estava sobre a vida de Elias. Eliseu queria isso para ele, para dar continuidade ao ministério de Elias, só que de uma maneira ainda mais grandiosa, porque ele pediu o dobro daquilo que Elias carregava. E assim aconteceu, o redemoinho veio buscar, ele foi para o céu. Nesse momento, Eliseu ficou arrasado, ele chorou, ele rasgou suas vestes, mas depois que ele se recuperou, ele pegou a capa do Elias, foi até o Rio Jordão, abriu o Rio Jordão também com a capa e voltou para junto dos seus colegas profetas. Naquele momento, Eliseu estava assumindo o posto que anteriormente era do profeta Elias. Ele estava assumindo o posto agora de profeta principal, o posto de professor dos profetas, e tudo aquilo que Elias tinha sido durante o seu ministério, ele também era, e agora com uma porção ainda maior do Espírito. Só que depois que Eliseu voltou para a companhia dos outros profetas, aconteceu uma coisa interessante. Esses outros profetas ficaram insistindo muito para que Eliseu os deixasse procurar Elias. Eles queriam e eles imaginavam que o Espírito havia deixado Elias em algum lugar e levado para outro lugar. Então eles insistiram para que ele deixasse que eles fossem procurar por Elias. Eliseu não queria deixar no primeiro momento, mas eles insistiram tanto, mas tanto, que ele falou: então bom, meu povo, vão procurar, se vocês acharem, aí vocês os tragam de volta, né? Mas ele sabia que não ia achar, porque ele viu com os próprios olhos Elias subindo ao céu. Esses profetas ficaram procurando durante 3 dias, e durante esses 3 dias, né, obviamente eles não acharam, e voltaram para Eliseu e falaram: realmente a gente não achou, e nós não achamos. Ou seja, eles não tiveram tanta fé assim de que Elias tinha sido levado ao céu e que Deus o arrebatou, que Deus o levou para o paraíso ou para o céu. Eles não acreditaram nisso. Mas Eliseu, ele viu. Todos esses profetas aprendiam com Elias. Todos esses profetas eram alunos de Elias. Mas somente Eliseu tinha intimidade com Elias. Somente Eliseu caminhava com ele. Por isso que Eliseu foi o único que não abandonou até o final, que não deixou sozinho até o final, e que foi com ele até o momento dele ser levado ao céu. E também por conta disso, Eliseu foi o único que recebeu essa porção dobrada, esse espírito que estava sobre a vida de Elias. Eliseu foi o único que pegou a capa de Elias para si.
Por quê? Porque Eliseu ele estava no mesmo propósito que Elias. Deus tinha a mesma coisa para a vida de Eliseu que tinha para a vida de Elias. Eles andavam juntos, eles estavam em acordo, eles tinham o mesmo propósito, a mesma palavra sobre eles. Sabe, Deus uniu os dois porque Deus tinha a mesma coisa para a vida dos dois. Por mais que os outros tivessem sim aprendido com Elias, tinham Elias como exemplo, eles não estavam no mesmo propósito que Elias. E assim acontece com a gente. Às vezes, a gente coloca muitas pessoas ao nosso lado, mas nem todas elas estão no mesmo propósito, na mesma missão que a gente. Então, quando a gente coloca pessoas ao nosso lado que não estão na mesma missão, no mesmo propósito que a gente, tudo que Deus fizer através da nossa vida ou na nossa vida, elas vão duvidar. Talvez elas nem acreditem ou demorem a acreditar, porque elas não têm esse mesmo espírito que nós temos. Elias, como eu disse, ele tinha muitas pessoas, muitos profetas ao redor dele, mas ao lado dele só tinha um, que era aquele que estava debaixo da mesma unção que ele. Então, quando você for selecionar suas amizades íntimas, preste muita atenção no que essa pessoa carrega. Essa pessoa tem o mesmo chamado que você, essa pessoa tem a mesma missão que você, o que Deus tem para a vida dela. E se você colocar ao seu lado uma pessoa que não está debaixo do mesmo propósito que você, isso pode te gerar uma atmosfera de falta de fé. Pode te colocar num ambiente onde Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida e essa pessoa não vai acreditar, vai achar que você está se ensoberbecendo. Não sei nem se é assim que se fala essa palavra. Vai achar que você tá se achando, vai achar que você acha que você é demais e não é. Você tem que ter consciência daquilo que você carrega. E quando essa pessoa tá na mesma sintonia que você, ela sabe que você valoriza o que carrega, não é porque você se acha, é porque você sabe da sua identidade e quem foi que te entregou isso. Presta atenção se você não tá se cercando de pessoas que são como esses profetas. Pessoas que são sim usadas por Deus, pessoas que aprendem sim com você e você também aprende com elas, mas por elas não estarem debaixo da mesma unção que você, quando Deus faz algo sobrenatural na sua vida, elas ficam procurando respostas naturais. É isso, gente. Foi isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, de deixar o gostei aí, que isso ajuda muito. Se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que precisa ouvir essas palavras, tá bom? Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe. Tchau!